O problema oculto que vai te matar. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, do 1 em diante, nos conta a história de Naamã. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem honrado, um homem condecorado, um homem que venceu grandes batalhas. E ele tinha o respeito do rei, ele tinha o respeito das pessoas, dos oficiais do exército. Então, o Naamã, ele era literalmente um homem visto pela sociedade como um homem poderoso. Só que ele escondia um detalhe embaixo daquela armadura, embaixo daquele poder, embaixo de tudo aquilo que a sociedade via ele como um super-herói. Embaixo daquela armadura ele carregava uma lepra. E olha isso, e a lepra não tinha cura. A lepra era considerado, na época, as pessoas que eram detectadas com lepra, elas eram consideradas amaldiçoadas. E elas eram separadas das pessoas do convívio, da família, da sociedade, da igreja, enfim, não tinha mais contato com as pessoas. E eram enviadas para outro lugar, uma aldeia, um local, onde ali ficavam somente pessoas leprosas. E a lepra ela era terrível porque a pessoa começava literalmente, o corpo da pessoa começava a se decompor, começando pelas extremidades. Então a orelha começava a se decompor, o nariz, os dedos, enfim. E fora grandes feridas que apareciam pelo corpo. E olha só, e Naamã, a gente entende que ele tinha esse problema, mas ele ainda não estava em um estágio muito avançado, porque ele conseguia esconder embaixo da armadura. E olha isso, quantas vezes na vida da gente, a gente vence lá fora, a gente tem até um status no Instagram de vencedor, a gente tem frases de efeito lindas estampadas no nosso Instagram, a gente faz alguns vídeos, algumas selfies, dando dicas de como vencer, de como conquistar, enfim, 3 passos para o sucesso. E às vezes a gente mostra uma família linda, sentada em volta de uma mesa posta, tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Só que lá no fundo a gente sabe as feridas que a gente está escondendo embaixo daquela armadura de pessoa poderosa, de pessoa inabalável. E é sobre isso que eu quero falar. Não adianta nós escondermos essas pequenas coisas embaixo da nossa armadura, porque mais cedo ou mais tarde ela vai acabar nos matando. Todo pecado escondido, toda ferida escondida, ela gera dor, gera sofrimento e muitas das vezes evolui para um câncer, evolui para algo que não tem mais cura, não tem mais o que fazer. E isso não diz respeito só a gente, porque envolve todas as pessoas que estão ao nosso redor, seja nossa esposa, nossos filhos, a família, a sociedade, o lugar que a gente vive, o lugar que a gente trabalha, a igreja que a gente congrega. Tudo envolve, porque nós somos parte do corpo, nós somos parte de um corpo de Cristo, chamado igreja. Então, eu queria te dizer nesse dia, para de esconder esses detalhezinhos embaixo da tua armadura. Expõe logo, confessa logo, se arrepende logo, pede perdão logo, e Deus é poderoso para perdoar. Naamã, ele leva cativa uma menina que atacou o povo de Israel, levou cativo várias pessoas, e dentre elas foi uma menina. E essa menina foi trabalhar como serva na casa de Naamã, como empregada, como escrava. E ela chegou para a senhora dela, para a esposa de Naamã, e falou assim: se o meu senhor conhecesse um homem de Deus que mora em Israel, ele sararia da sua lepra. Olha só, e ela era uma menina que nem o nome dela aparece na Bíblia. Ela era uma menina anônima, uma escrava sem referência nenhuma, sem nenhum grau de notoriedade na sociedade, porém, ela estava na casa do homem que saqueou, que oprimiu, aquele exército que maltratou, que quebrou, que queimou, que levou o povo cativo. Ela tinha todos os motivos para desejar a morte para Naamã e ficar feliz que ele estava leproso, mas ela tinha o Espírito Santo de Deus que habitava sobre ela, e ela olhou com pena, com compaixão para aquele homem, e ela indicou a cura. Então eu quero te pedir, você, como cristão, como você tem olhado para as pessoas? Você tem se importado com elas e olhado para elas como uma alma que é preciosa para Jesus? Ou talvez você tenha agido com um certo grau de vingança, de arrogância, de prepotência? Então hoje, Deus nos chama para dar um passo para trás, descer do pedestal do nosso orgulho, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos pecados, reconhecer aquilo que nós temos escondido debaixo da nossa armadura
e que a gente possa expor a nossa humildade, a nossa verdade, porque Deus quer a nossa verdade. Deus vai trabalhar e vai nos abençoar quando a gente tiver coragem de expor a nossa verdade. Então hoje eu queria te deixar essa reflexão. Expõe as tuas verdades. Expõe aquele pecado que está escondido. Joga ele para fora, abandona. Se tem um pecado que você está praticando escondido que ninguém sabe, abandona hoje, porque você está alimentando demônios e esse pecado vai acabar te matando, te destruindo, destruindo a tua família, destruindo as pessoas que você mais ama. Então não esqueça, hoje é dia de abandonar aquilo que não está te fazendo bem e se colocar na rota do que o Senhor sonhou para a tua vida. Porque não esqueça, sempre é tempo de viver uma nova história. Deus te abençoe.